Olá, garotada, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Espero que você esteja acompanhando em casa, apesar de continuarmos com os cuidados da pandemia, mas nós não podemos deixar de estudar, não é isso? Então, continue estudando em casa, fazendo as atividades, tá bom? E hoje está vindo uma aula super bacana, a gente vai falar sobre as relações entre os seres vivos, tá? Falaremos também sobre as interações desses seres vivos com o meio ambiente. Para essa aula de hoje, a gente vai fazer para o 4º e 5º ano, tem assuntos comuns. Mas para a aula de hoje, a gente utilizou este livro aqui, tá? Da Capalô, em que vocês vão poder acompanhar, fazer as atividades. Quem não tem esse livro didático, pode fazer no seu livro. Você procura lá no índice ou no sumário, e aí você acompanha e faz as atividades, tá legal? Então vamos começar? Vamos conhecer aqui os objetivos. Os objetivos da nossa aula são identificar os padrões de interação que podem beneficiar ou prejudicar determinados seres vivos, analisar e construir cadeias alimentares, identificando nelas a posição ocupada pelos seres vivos. E quais as habilidades que a gente vai trabalhar hoje? Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre os ciclos da matéria, entre o ciclo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Então, olha só aqui para mim, garotada. Você já pegou o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta? Espero que sim. Vamos anotar, então, o assunto da aula de hoje? Volta aí comigo. Assunto: relações entre os seres vivos e interações no ambiente. Professora Elaine Souza, e logo em seguida você anota o nome da sua professora também. Coloque o seu nome e a data da aula que você está assistindo, tá bom? Olha só nessa primeira imagem aí. Você reconhece esses seres vivos? Temos uma colmeia com abelhas. Então, a gente vai falar justamente isso hoje, das interações de seres vivos de mesma espécie, como essas abelhas, e interações de seres vivos de diferentes espécies, tá bom? Vamos na próxima tela. Observe essa imagem aí. Eu sempre gosto de começar a minha aula fazendo uma perguntinha. Então, lá vai a primeira pergunta. Quais seres vivos você encontra nessa imagem? Observe bem, está bem colorido, está bem ilustrado, nós temos vários seres vivos. E aí, na sua casa, o pessoal consegue identificar, você sabe o nome desses seres vivos? Temos vários tipos, né? Temos mamíferos, temos alguns artrópodes, que a gente já falou na aula passada, insetos. E aí? Espero que você tenha visto vários. A segunda perguntinha. Eles estão isolados ou com outros seres vivos? Dá para ver, né, que eles estão convivendo aí em conjunto, não estão isolados. E a próxima perguntinha aí. Você acha que os seres vivos precisam de outros seres vivos para sobreviver? Volta aqui para mim agora. Na aula passada, a gente falou sobre a alimentação dos seres vivos. Estão lembrados? Falamos de herbívoros, carnívoros, detritívoros. Então, na aula passada já ficou uma dica para essa pergunta. É claro que os animais precisam, as plantas precisam de outros seres vivos. Faz tudo parte de um ecossistema. Tudo faz parte de um mesmo ciclo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver melhor como acontecem essas interações. Tá legal? Vamos aí na tela. Então, gente, o que é interação? Os seres vivos interagem com o ambiente e com os outros seres vivos. Assim, interação é a relação entre dois ou mais seres vivos. As interações podem ocorrer de duas formas. Entre seres da mesma espécie, é chamado intraespecífica, ou entre espécies diferentes, que é a interespecífica. Essas relações podem ser harmônicas, também chamadas de positivas ou benéficas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos. Ou desarmônicas, também chamadas de negativas ou ainda prejudiciais, quando pelo menos um desses elementos, um desses seres vivos, ele se prejudica. Olha só essa imagem aí. Nós temos um exemplo de uma planta, que é uma bromélia, está abrigando uma rã, ou uma perereca, como a gente quiser chamar, né? Nesse momento, dois seres vivos estão interagindo, a planta e o animal.
Então, o animal, ele não está causando nenhum malefício. Então, a gente pode dizer que é uma relação harmônica, ele está apenas se abrigando, apenas se protegendo nessa planta, tá bom? Então, vem aqui comigo. Hoje a gente vai ver justamente isso. As relações podem ser benéficas, quando não há prejuízo para nenhum outro ser vivo, ou elas podem ser maléficas, prejudiciais. E nessa aula de hoje, a gente vai classificar como harmônicas as relações entre seres vivos que não causam prejuízo, certo? E desarmônicas são aquelas relações em que alguém sai prejudicado na relação, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais agora sobre as relações entre a mesma espécie, a intraespecífica. Vamos lá? Olha só. Na relação intraespecífica, começando com as relações harmônicas, as positivas, a gente vai falar primeiro tipo de relação, que é a sociedade. Indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio da divisão do trabalho. Geralmente, a morfologia corporal está relacionada com a atividade que cada um exerce no grupo. Exemplos: abelhas, cupins, formigas e etc. Olha só aí essas duas imagens. Primeiro na colmeia, as abelhas, e em seguida as formigas. Elas são exemplos de relações harmônicas chamadas de sociedade. Cada um deles executa um papel. E até, às vezes, o formato do seu corpo vai depender dessa função, desse papel que ela exerce dentro da sociedade. Em seguida, nós temos a colônia, que ocorre quando indivíduos estão associados anatomicamente. Eles podem apresentar-se semelhantes, são colônias isomorfas, ou com diferenciação corporal de acordo com a atividade que desempenham, que são as polimorfas. Exemplos são determinadas algas e a caravela portuguesa. Aí nessa imagem azul, você está observando a caravela portuguesa. Primeiro o indivíduo sozinho e em seguida ele convivendo em colônia, tá ok? Tudo bem até aí? Vamos para o próximo. E agora, as relações dentro da mesma espécie, que são chamadas desarmônicas ou negativas. Temos o exemplo do canibalismo, o ato no qual um indivíduo alimenta-se de outros da mesma espécie, por vários motivos, ou por estresse, controle da espécie, quando há muitos indivíduos naquele grupo, pode ser no ato sexual, e até em canibalismo intrauterino, que a gente vai ver aí como exemplo. O louva-a-Deus, a fêmea do louva-a-Deus costuma se alimentar do macho após o ato sexual. Por quê? Porque ela precisa de nutrientes para gerar aí os seus filhotinhos. Então, é comum nessa espécie, né, do louva-a-Deus, a fêmea se alimentar ou do corpo todo ou de parte do corpo do macho, tá bom? Então, a gente chama aí de um canibalismo sexual. Os aracnídeos também fazem isso. E os tubarões do tipo mangona, os embriões, olha só que curioso, eles se alimentam de outros embriões dentro do ventre da mãe. Né? Bem diferente esse canibalismo, tá? Aí na imagem nós temos também um exemplo do urso polar, que alguns também praticam esse canibalismo na sua própria espécie. Em seguida, temos o exemplo da competição. Esse tipo de interação proporciona um mecanismo seletivo. Não sei se você já ouviu falar de seleção natural. O que isso quer dizer? Esse mecanismo coletivo culmina, geralmente, com a preservação das formas de vida que são melhor adaptadas ao meio ambiente e com a extinção de indivíduos com baixo nível adaptativo. Essa competição pode ocorrer por disputa de territórios, disputa de parceiros sexuais, por exemplo, e até de comida, de alimento. Olha aí o exemplo desses jacarés, tá? Vamos continuando com mais relações aqui. Olha só, isso aqui é uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Já ouviram falar dessa aranha viúva negra? Vocês sabiam que ela mata o macho após o acasalamento? É o que é comum falado hoje em dia. A viúva negra, ela mata o macho após o acasalamento. Mas essa história da viúva é um pouco curiosa. Não é muito bem assim que acontece. Olha aqui para mim. A viúva negra, ela é bem maior. Ela é cerca de 3 vezes maior que o macho, né? E aí ele precisa se aproximar muito dela para fazer a cópula.
e ele vai colocar um canalzinho, né, que é o seu órgão masculino, o seu órgão sexual, ele vai colocar no ventre da viúva negra fêmea. E aí, após a relação sexual, após a cópula, ele, se retirar esse membro com muita força, ele acaba se ferindo de tal maneira que ele causa um sangramento e ele morre. E esse membro dele fica preso no corpo da fêmea. Alguns cientistas dizem que isso acontece porque o macho ou interrompe muito rápido a relação sexual, ou porque ele quer impedir que outros machos penetrem essa mesma fêmea. É uma forma de garantir a sua perpetuação da espécie. Então, quando ele faz isso, ele rompe com o seu membro e acaba tendo um sangramento e ele vem a falecer. E o que é que acontece? Ele já está envolvido ali na teia, né? Que é uma forma que ele faz para se acasalar. Então, a fêmea da viúva negra acaba se alimentando desse macho. Não porque ela gosta de praticar o canibalismo, né? Não porque seja comum. Não é comum da espécie viúva negra se alimentar de outras viúvas negras. Mas no caso sexual, o macho já está ali, né? Já morreu mesmo, ela não perde a oportunidade. Tá legal? Dá uma olhadinha aí na imagem novamente comigo. Olha só, no primeiro momento, o macho se aproxima mexendo na teia, chamando a atenção da fêmea. Quando ela já se aproxima, ela tem a atenção dele, ele até chega a lançar um pouco de teia sobre ela. E é no ventre dela, no baixo abdômen, que está o seu órgão reprodutor. Ele precisa ficar por cima dela e ele coloca um bulbo, que é chamado bulbo, que é o seu órgão reprodutor masculino. Olha só a característica da viúva negra, ela tem tipo uma ampulheta, né, no ventre, essa parte vermelhinha aí que você vê no desenho. E depois do ato sexual, se ele tirar o seu bulbo com muita pressa, com muita força, né, de repente um movimento assim inesperado, ele acaba tendo um sangramento da hemolinfa, que no caso dos aracnídeos, aí específico da viúva negra, é um líquidozinho azul. Então ele perde muito líquido, rapidamente ele acaba morrendo. Então, como eu já falei para vocês, a viúva negra acaba se alimentando do corpo do macho que já está envolvido na teia, até mesmo para repor as energias que ela perdeu durante o ato sexual e para gerar os seus embriões. Tá legal? E aí, olha aqui para mim. Acharam curioso? Acharam bacana? Então, essas outras curiosidades a gente encontra aqui no mundo da ciência, tá bem? Vamos agora voltar ao estudo das relações, agora vendo as relações interespecíficas, aquelas entre espécies diferentes, tá bom? Bora lá. Entre as relações interespecíficas, vamos começar a falar das harmônicas. Temos como exemplo o mutualismo, que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando um vínculo de dependência. Nesse caso, ambos se beneficiam. Exemplo, os líquens, que é fungo mais cianobactéria, cupim e protozoários, que digerem a celulose que está dentro do seu organismo, e as micorrizas, que é fungos mais as raízes de plantas e etc. Nesse primeiro exemplo aí, da primeira imagem, você tem o exemplo de líquen, que é justamente a união do fungo e cianobactérias. Eles se beneficiam mutuamente, tá, gente? Então, não tem prejuízo aí. Por isso que é chamado mutualismo, a relação é mútua. Todos se beneficiam. Em seguida, temos aí o exemplo da protocooperação. Indivíduos que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver, tá? Exemplo, o peixe palhaço e a anêmona. O peixe palhaço ganha proteção dentro da anêmona. E ela ganha o quê? Resto de comida, resto de alimentos. Outro exemplo são pássaros que se alimentam do carrapato bovino. Não sei se você, olha aqui para mim, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns pássaros que ficam em cima de bois, de vacas. Parece que eles estão se alimentando, né? Eles realmente estão se alimentando de pequenos carrapatos que ficam no animal. Tá legal? Vamos voltar para a tela. Olha só. O terceiro exemplo, de relação harmônica entre seres de diferentes espécies é o inquilismo. Essa palavra inquilismo vem de inquilino, né? Como se estivesse morando ali de aluguel. É uma espécie, acontece, aliás, quando uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. Como exemplo, temos as orquídeas e bromélias associadas a árvores de grande porte. Olha aí na imagem.
plantas que estão se beneficiando, tá? E morando junto com outras plantas. É o inquilismo. Em seguida, temos o comensalismo, que é a relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízos à outra. Como exemplo, temos o peixe-piloto, que se prende ao tubarão para se alimentar dos restos de comida que cai, né, da alimentação do tubarão. E também aproveitam essa oportunidade para se locomover com maior agilidade. Olha aí na imagem. Esses peixinhos que estão acompanhando aí o tubarão são chamados de peixe-piloto. São bem espertinhos, né? Então, essa relação é o comensalismo. Agora, vamos ver relação desarmônicas entre seres de diferentes espécies. A primeira dela é o amensalismo. Uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. Como exemplo, a liberação de antibióticos por determinados fungos, causando a morte de certas bactérias. Em seguida, o predatismo. Um indivíduo mata o outro para alimentar-se. Exemplo, a serpente e o rato, o leão e a zebra, e etc. Continuando, nós temos também mais 2 exemplos de relações desarmônicas. É o parasitismo e a competição. O parasitismo acontece porque o parasita retira do corpo de seu hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando-o. Exemplo, a lombriga e o ser humano, a lagarta e folhagens, carrapato, cachorro, etc. Olha essa imagem aí. A lombriga, né, a gente conhece como verminoses, ela causa várias doenças como a anemia, a fraqueza, dores abdominais. Nós já até falamos isso no primeiro semestre. Olha só, ela vive dentro do nosso abdômen e vai se alimentando dos nossos nutrientes, da nossa alimentação. Vai deixando o seu hospedeiro fraco, doente, tá? E a competição? O que é a competição? É a disputa, né, gente? Por diversos recursos, pode ser por território, disputa por presas e etc. Esse exemplo aí nós temos abutres e hienas disputando a carcaça de animais, tá bem? Vamos lá agora. Conseguiram compreender que existem diferentes relações? Existem relações harmônicas e desarmônicas, mas que os seres vivos, eles costumam fazer essas interações, essas relações. Então tá, espero que tenha entendido. Vamos fazer uma atividade para ver se você compreendeu bem. Bora lá. Atividade 1. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de... O que você acha? Quando ambas se beneficiam e não podem viver separadas. O que você acha? Vamos lá? Vamos ver quem acerta? Isso, muito bem. A resposta é mutualismo. Vamos para mais uma atividade. Leia o texto e responda. Castanheira, uma antiga parceira do homem. A castanheira é tudo de bom. Vem dela um dos mais conhecidos símbolos da Amazônia, a castanha do Brasil, antes chamada castanha do Pará, a única semente de floresta nativa vastamente comercializada no mundo. Os imensos castanhais muitas vezes são a principal fonte de renda de comunidades amazônicas. Majestosa, a castanheira alcança 50 metros de altura e sua copa pode cobrir outros 50 de diâmetro, lar de uma miríade de plantas e pequenos animais. A gigante de 50 metros depende de abelhas nativas da Amazônia para se reproduzir. Só essas grandes abelhas abrem a fechada flor da castanheira. Em suas idas e vindas pelos castanhais, as abelhas polinizam as árvores. E uma outra pequena criatura da floresta, a cutia, desempenha outro papel essencial. As cutias são as únicas que abrem o ouriço, o duríssimo fruto da castanheira. Elas comem as sementes, a castanha, e depois de saciadas, enterram mais algumas pela floresta, como provisão. Como as cutias não recuperam todas as sementes que enterraram, algumas acabam por germinar. Olha aí, vocês estão vendo um exemplo, né? A imagem de uma grande castanheira e os ouriços e as castanhas, tá bom? Vamos então fazer algumas questões. A primeira, qual a importância das abelhas para a castanheira? Tá bem fácil, né? A gente já leu ali.
Elas contribuem para a reprodução da castanheira, pois fazem a polinização. Mais uma questão. A relação entre elas é benéfica ou prejudicial? A relação é benéfica, né, gente? Para ambos, pois as abelhas obtêm o seu alimento nas flores e a castanheira se reproduz. Mais uma questãozinha aí. Por que a cutia também é importante para a castanheira? E aí, tá no último parágrafo, né, essa resposta. Porque ela ajuda na dispersão das sementes da castanheira. Ok? Conseguiram compreender aí essa primeira parte da aula? Agora a gente vai falar, pessoal, sobre outro tipo de interação, a cadeia alimentar. E para isso eu convidei uma amiga minha, a professora Gleiciane Bezerra, que é bióloga e também professora aqui do município, professora do estado, e ela vai dar um show pra gente sobre cadeia alimentar. Vamos acompanhar? Bom dia, crianças! Meu nome é Gleiciane, eu sou professora de ciências e a gente vai falar um pouquinho sobre cadeias alimentares. Tem uma perguntinha aqui para vocês. Por que nós precisamos nos alimentar? Vocês estão vendo aqui uma imagem? Pessoas comendo, cobra comendo, grilo, aqui um sapo. Por que nós precisamos nos alimentar? Nós precisamos nos alimentar porque a gente precisa de energia. E todos os organismos vivos precisam de energia. E a gente se alimenta de quê? De outros organismos vivos, formando uma cadeia. Daí a cadeia alimentar, né? Nós nos alimentamos de outros seres vivos que se alimentam uns dos outros também. Está na base dessa cadeia quem? Os produtores. Quem são os produtores? São os vegetais, olha só. Os vegetais, eles não precisam se alimentar de outros organismos vivos porque eles produzem a sua própria energia. E por isso que eles são chamados de produtores. Eles absorvem a energia solar e realizam um processo chamado fotossíntese. Como é? Fotossíntese. É a transformação da energia do sol em energia para eles sobreviverem, que é a quem? A glicose, um açúcar que é usado pelos vegetais para que eles possam exercer as suas funções, crescer, produzir matéria orgânica, né? E nós, seres vivos, os outros seres vivos que não produzimos o nosso próprio alimento, nós seremos o quê? Os consumidores, olha só. Então nós temos aqui numa cadeia alimentar os produtores, que são todos os vegetais, porque eles produzem a sua própria energia, e os consumidores. Quem se alimentar de vegetal vai ser consumidor primário, a gente chama eles de herbívoros, né? Os que se alimentam de vegetais, a gente chama de herbívoros, são os consumidores primários na cadeia alimentar. Quem se alimentar dos consumidores primários vão ser consumidores secundários. Quem se alimentar dos consumidores secundários vai ser o quê? Consumidor terciário. Nós também temos nas cadeias alimentares os decompositores. Porque o que acontece quando os vegetais e os animais morrem? Bactérias e fungos fazem a decomposição dessa matéria, fazendo com que essa matéria volte para a terra, fertilizando a terra, tá? Então nós temos aqui os produtores, que são os vegetais, que fazem o quê? Fotossíntese, transformam a energia do sol em alimento, e temos os consumidores, consumidor primário que se alimenta dos produtores, consumidor secundário que se alimenta dos primários e os terciários que se alimentam dos secundários. E os decompositores que se alimentam de todos os seres vivos quando eles morrem, certo? Na natureza, nós não temos uma cadeia alimentar, nós temos várias, e eu vou trazer uma aqui para vocês, olha só. Nós temos produtores, né, vegetais que produzem seu próprio alimento através do quê? Da fotossíntese. Os consumidores primários, que vão se alimentar desses produtores, e os consumidores secundários, que vão se alimentar dos primários, e assim nós temos vários. E nós, seres humanos, nós somos o quê? Consumidores primários, secundários, terciários, o que nós somos?
Nós podemos fazer papel de qualquer um consumidor, porque quando a gente come vegetal, a gente está fazendo papel de consumidor primário, porque a gente está comendo um produtor. Quando a gente come a carne do boi, por exemplo, a gente está fazendo papel de consumidor secundário, que o boi vai, come o capim, capim produtor, boi consumidor primário, nós seremos consumidores secundários, né? Então, a gente acaba fazendo vários papéis na cadeia e nós temos na nossa natureza várias cadeias formando uma teia alimentar. Deu para entender? Espero que nós nos encontremos por aí de novo. Olha só que bacana, né? Foi excelente essa explicação da professora Gleiciane. Eu agradeço a sua participação, tá, professora? Um grande abraço. E aproveito para mandar um abraço a todos os alunos lá da Escola Bosque, tá? Os alunos das ilhas também. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando também as nossas aulas. Ok, gostaram? Então vamos continuando agora. Vamos falar sobre o que a professora Gleiciane falou. Sobre a importância para a preservação da vida desse constante transporte de energia, tá bom? Vamos lá acompanhar. Então, o que nós vimos agora com esse vídeo? Que vida e energia estão interligadas. Todos os seres vivos precisam de energia para a manutenção da vida. O alimento fornece a energia necessária para o funcionamento do organismo e o mantém vivo. As plantas e algas utilizam a energia do sol para produzir seu alimento por meio da fotossíntese. As plantas servem de alimento para muitos animais, que por sua vez serão alimento de outros animais, dando início a uma sequência, a um ciclo, a cadeia alimentar. Então aí na imagem vocês estão vendo essa síntese do como funciona a cadeia alimentar. Temos as plantas, que são os vegetais como produtores. Quem consome, né, as plantas são os consumidores primários, depois o consumidor secundário, terciário. E quando esses animais ou esses outros seres vivos, como plantas, morrem, quem vai fazer a decomposição são os fungos e as bactérias, para que essa matéria orgânica volte para o meio ambiente, tá bom? Então vamos lá fazer uma atividade agora. Ok, gente, então observe a imagem e responda. Quem é herbívoro? Quem é carnívoro? Explique essa classificação. A gente falou dela na aula passada. Então, vamos ver aí quem é carnívoro, quem é herbívoro. Herbívoro é o caramujo, porque come o vegetal, né? Esse vegetal, as plantas do fundo aí do rio. Quem são os carnívoros? São o lambari, os peixes maiores e a garça, que se alimentam de outros animais. Vamos aí a mais uma questão. Marque um X nos produtores e circule os consumidores dessa cadeia alimentar. Então, aí nessa cadeia alimentar, quem é produtor? Muito bem, as plantas que estão no fundo do rio. E quem são os consumidores? Todos os outros. Os lambaris, caramujo, os peixes maiores e a garça, tá bom? Mais uma questão. Por que se afirma que o Sol, que move o ciclo da matéria no planeta? A gente já falou a importância do Sol, né? Quem lembra aí? Vamos ver? Porque a energia do Sol que sustenta as plantas, que por sua vez servem de base para quase todas as cadeias alimentares, tá bom? Muito bem, gente, olha aí. Agora a gente já falou sobre tudo isso, tá na hora da revisão. Acompanha comigo a revisão. Falamos sobre o que é interação, de relações intraespecíficas e interespecíficas. Falamos também que essas relações podem ser harmônicas ou benéficas, desarmônicas ou prejudiciais. Falamos de interação no ambiente, de vida e energia e sobre cadeia alimentar. As referências da nossa aula foram essas aí. Não se esqueça que também estamos utilizando os livros didáticos. E no finalzinho da nossa aula, eu queria deixar para vocês a sugestão de 4 filmes. Procurando Nemo, Vida de Inseto, B-Movie e Rei Leão. Por que é importante assistir esses desenhos caso você possa? Porque eles vão falar justamente de cadeia alimentar, de relações e interações entre seres vivos de uma forma bem divertida, tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Espero que vocês continuem estudando em casa, que continuem estudando, acompanhando bem legal nossas aulas, tá bom? Um grande abraço, um beijão. Tchau, tchau.